as nossas necessidades em busca de dias melhores. Quando o Criador nos fez, ele nos colocou um objetivo que é atingirmos a perfeição. Mas, quando na Terra estamos, muitas vezes nós não nos damos conta que objetivo é esse. O que nos leva, as necessidades que nos levam a estar aqui. E, teoricamente, é uma palavrinha muito simples de se dizer o objetivo da criação. Atingirmos a perfeição. A palavra em si, ela é muito simples. O problema é como atingimos a perfeição. Há milênios e milênios viemos reencarnando em planos e planos etéreos para encontrarmos a nossa caminhada em busca da perfeição. E será que neste momento nós já sabemos? Estamos há muitos dias estudando esse livro, Jesus no Lar. Ele é um livro com muitas histórias que o nosso amado Jesus, ao se encontrar com seus discípulos após dias de pregação, ou o dia de pregação, ali se reuniam para conversar sobre os acontecimentos daquele dia. E o nosso texto de hoje, quando eu quero recobrar a nossa consciência dos objetivos da nossa estada neste plano físico, que é mais um processo, mais uma caminhada em busca do objetivo geral da nossa criação, que é a perfeição, é porque Jesus vem falando sobre o amor, sobre o sentimento supremo que nós devemos ter uns pelos outros. Quinta-feira, no dia do nosso grupo de estudos, do grupo de estudo ao qual eu sou facilitadora, temos colegas aqui participando, ainda comentei, nós falamos de amor, nós falamos desse sentimento, ainda com tanta vulgaridade, porque nós não sabemos ainda o que é o amor. Aquele amor do Criador por nós ainda não sabemos. Nós ainda estamos longe de compreender o verdadeiro sentido dessa palavra. Mas não é porque nós ainda não sabemos que nós vamos deixar para lá. Sim, nós viemos nessa vida para mais uma vez tentar entender o que é esse amor. E Jesus, neste dia que acontece essa história na casa de Simão Pedro, ele tinha contado para os seus discípulos uma parábola, uma das mais conhecidas que tem, que é a parábola do bom samaritano. Aonde eu vou fazer apenas uma recordação, porque ela vem nos falando de um homem que, numa das suas viagens entre cidades, ele sofreu um assalto e ficou atirado num canto da estrada, abandonado à morte, e todos que passavam por ali o ignoravam. Passou o sacerdote, aquele que era o homem que trazia as palavras de Deus, passou um levita, que era da casa de Davi, uns homens sabedores da doutrina ou dos conhecimentos trazidos pelo Criador, e ali o ignorou, até que passou um samaritano, aquele que os judeus não os consideravam judeus. Eles têm o próprio nome samaritano porque eles habitavam a província de Samaria, mas ele era um homem que não era dito de Deus. E foi este homem que estendeu a mão e socorreu esse
moribundo, como estava naquele momento, e curou das suas feridas e dividiu o pouco que tinha para hospedá-lo numa pequena hospedaria, dando o recurso necessário para que este se restabelecesse. E no final da sua fala, porque essa história ela foi iniciada quando um doutor da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus traz esta história para os seus seguidores daquele momento entenderem quem era o próximo. E aí ele pergunta para esse doutor da lei: quem nessa história, para ti, foi o mais próximo desse moribundo? E ele diz: o samaritano. Então, nós, ainda buscando esta perfeição, nesta caminhada terrena, ainda cheios de débitos e de impurezas no coração, muitas vezes ignoramos esse nosso próximo. Seremos nós os sacerdotes? Seremos nós os levitas? Por que não somos nós os samaritanos? Que, independente de ser julgado pela sociedade como um homem de má vida, foi este que estendeu a mão. Então, o julgar quem é o nosso próximo não é o nosso papel. O nosso papel, como seres da criação, todos nós somos próximos uns dos outros, sem olhar, sem distinguir quem somos. O estender a mão, o primeiro processo de olhar como irmãos e desse sentimento de amor um pelo outro, surge dessas pequenas situações do nosso dia a dia em que nós ignoramos quem é o nosso próximo. Nas mínimas, no processo do olhar, e a gente vê às vezes que um irmão está precisando apenas de um abraço. E nós não temos tempo para este abraço. Então, a reflexão, onde ela perpassa a ideia das nossas correrias do dia a dia, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas ambições, elas perpassam a necessidade da busca da perfeição. Porque nós olhamos para nós e nós não entendemos que a troca é necessária, porque nós vivemos como irmãos, como comunidade, como sociedade que não sobrevive sem a ajuda um dos outros. E esta parábola, ela instigou os apóstolos de Jesus, que quando chegam na noite, na casa de Simão Pedro, Tadeu ainda ficou muito interessado por esse assunto. E ele, mais uma vez, pediu ao mestre: mestre, gostaria que tu trouxesse novamente o ensinamento desta tarde. E é por isso que o tema da nossa exposição hoje se chama A Parábola Relembrada. Porque ele vai relembrar a parábola que ele falou à tarde para todos os seus discípulos, mas ele traz um contexto um pouco diferente para novamente traçar essa reflexão. E essa história ela começa onde, novamente, há um homem que, neste caso, não foi assaltado, mas ele se fazia doente. E ele estava atirado nas portas de uma grande cidade na Judéia. E ali passaram muitas pessoas por esse homem. Passou um moço romano que se dizia de coração generoso e ali apenas atirou moedas de prata, aonde esse moribundo não conseguia se mexer de tantas dores, de tantas mazelas na sua vida. Como que ele ia pegar essas moedas? Logicamente,
Homens de má vida passaram por ali e surrupiaram essas moedas. Mas, ao tempo, passou um escriba, aquele que era o doutor da lei, que faziam as leis, e disse que ia providenciar que alguém viesse tratar daquele homem. Então, ele achou que ele não podia, mas teria alguém, né? Ele ia mandar alguém para socorrer esse homem. De imediato também passou por ali um sacerdote, disse que iria orar por esse homem e que essa oração iria auxiliar a esse homem. Não podemos dizer que as orações não auxiliam, né? Nós estamos dentro de uma casa de oração, onde a gente certamente trabalha em prol desse movimento de auxílio a partir da oração, da mentalização, a gente acredita nisso. Mas muitas vezes só esse movimento não nos possibilita a cura, a gente precisa também achar o auxílio material para o processo da cura. E a gente começa a ver que cada vez mais a nossa vida passa tão corrida e a gente não dá importância a esses detalhes e começa a ignorar quem está ao nosso redor. E a história continua. Passou por ali, por esse doente, uma senhora, e ela disse que não poderia ajudar porque ela era uma mulher e ela não podia fazer qualquer auxílio. Aí pediu aos homens, como cavalheiros, que ajudassem em nome dela. Então, a fragilidade, né, como todas se achou mulher frágil, não podia ajudar. Mais uma vez passou um outro homem, neste caso um juiz, e ele já passou a julgar. Será que aquele moribundo merecia ajuda? Será que ele não era um ladrão, não era um viciado? Quem somos nós para dizer se alguém merece ou não merece ser ajudado? Somos nós, doutores, sabedores de tudo? Somos nós já perfeitos para poder dizer que alguém não merece tal ajuda? E assim a gente vê. E se a gente colocar a mão na consciência, ela dói, porque nós somos juízes. Ah, somos. Adoramos dizer quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece. Né? Não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu não reflito também se muitas vezes esse julgamento não se faz presente. E assim foi passando, e passou mercadores que deu dinheiro para alguém cuidar desse doente, até que chega um publicano. Publicano que para também os judeus não era um ser de bem. Mas sabe por que o publicano não era um ser de bem? Porque ele cobrava impostos e as pessoas não queriam pagar. Então ele era ruim, porque ele estava tirando o dinheiro das pessoas. Mas ele só estava cumprindo com o seu papel. Era o trabalho dele cobrar impostos para Roma. Mas para os judeus ele acabava sendo um traidor. Então ele não era um homem de bem. No entanto, ele parou para cuidar deste doente. E assim como o bom samaritano, também levou para uma hospedaria e dividiu um pouco do dinheiro que tinha para cuidá-lo e acomodá-lo da melhor forma. E assim, quando Jesus termina de contar essa história, ele pergunta para o Tadeu: Tadeu, quem fez a caridade legítima? E Tadeu responde, bem-humorado: ora, foi o publicano, que além de dar o dinheiro, ele também deu a palavra de consolo, tratou com um sentimento fraterno esse ser e deu o seu tempo para cuidar. Então,
a caridade está em todos esses sentidos. Pode ser a caridade material, pode ser a caridade fraterna e pode ser o nosso tempo. Aquele mínimo tempo que a gente para ouvir. Nós, muitas vezes, falamos. Eu sou uma pessoa que falo muito. Quem me conhece sabe. Mas tem momentos que a gente deve se calar e ouvir. Porque assim como eu gosto de falar, outras pessoas também. E necessitam falar. Então, ouvir, deixar o seu tempo para outro junto, também é uma forma de caridade. E desta maneira, né, Jesus diz para Tadeu, então, faze tu mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos no sentido direto, dando a nós mesmos, é sempre maior do que se nós terceirizarmos, né, falando com essas palavras, esse processo da caridade. E assim a gente vai compreendendo, né, essa questão, quem é o nosso próximo mais próximo, ou fazer o trabalho desta caridade legítima, faz com que a gente comece a refletir sobre as nossas ações do nosso dia a dia. Claro que eu falando aqui parece algo simples, né? Mas eu consigo me colocar no local de todos, mas que a gente precisa, muitas vezes, nesse tempo, parece que um dia, às vezes, não tem 24 horas, mas 1 minuto para a eternidade parece ser pouco. Mas para aquela pessoa que a gente parou 1 minuto, pode ser muito. Pode, muitas vezes, como neste tempo, salvar uma vida. Então, que a gente comece a ver ser mais criterioso, ou ser mais atencioso com o que acontece ao nosso redor. Na questão 286 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A benevolência, essa palavra bonita que eu aprendi dentro da casa espírita, ela nada mais é que nós exprimirmos a vontade de fazer o bem. A indulgência, que é uma coisa que também é interessante, a diferença de pena, quando a gente sente pena de alguém, o Leandro já falou aqui em algum momento, que essa questão que não é a gente ficar com dó, né, e deixar que, coitado, ele precisa passar por isso. Não. A indulgência é a gente entender a dor do outro e também trabalhar em prol do auxílio para sanar essa dor. Entender as imperfeições alheias, mas não julgar. Auxiliar nessa melhora desse irmão. E a principal que Jesus nos ensinou está lá na oração do Pai Nosso, o perdão das ofensas. Quando a gente compreende que aí a gente é benevolente e que a gente se torna indulgente, quando a gente entende que o erro do outro é porque ele não sabia fazer diferente. Por isso ele agiu daquela forma. E nós, como um pouco mais sabedores, quando a gente está aqui buscando sair da ignorância,
para o entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus a partir da obra da criação, a gente passa a ter, no caso, o perdão, porque nós nos tornamos indulgentes perante as situações dos erros alheios. E assim, nós vamos nos construindo, nos constituindo irmãos que olham pelo processo misericordioso e nos solidarizamos, criamos a solidariedade em prol da dor de alguém, nós vamos trabalhando a compaixão e a piedade, que são sentimentos fraternos que, junto com a benevolência e com a indulgência, nos faz, sim, filhos de um Criador justo e bom, que nos ama e que nos faz entender que a moral de Jesus é pautada na caridade. Que a humildade de nós olharmos para os nossos irmãos sem julgar nos deixa o orgulho e o egoísmo totalmente soterrados em cima do benefício, do bem e do amor. E que possamos nós compreendermos que cada um de nós oferece aquilo que transborda dentro da gente. Então, que trabalhemos nós esse processo do sentimento da benevolência, da indulgência, para não julgarmos os nossos irmãos e sim trabalharmos muito francamente, diretamente esse processo da caridade, para que esse nosso ato ele possa, sim, auxiliar e aumentar a potencialidade desses nossos irmãos que devem se tornar autônomos da sua vida e caminhar frente em rumo da sua perfeição também. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha na área da assistência, no caso da assistência e promoção social espírita aqui da nossa casa, nós nos deparamos com muitas pessoas necessitadas e nós buscamos tentar sanar essas dificuldades. E, claro, elas vêm nos procurar em busca do alimento material. Mas hoje os colegas que puderam estar junto no curso, que nós estamos, esse curso, a gente sempre está fazendo uma reciclagem, né, para aprender sobre como trabalhar esse processo benevolente, indulgente para com todos. A gente começa a entender que muitas vezes quem hoje precisa do alimento material, muitas vezes ele precisa do alimento para a alma. Porque se ele chegou na necessidade de faltar o alimento, é porque em algum momento da vida ele se perdeu por outros caminhos e ele está com dificuldade para se achar. Então, não é só alimentar o corpo. Devemos também, essa palavra, para alimentar a alma dos nossos irmãos. E, para a reflexão final, trazendo uma palavra de Emmanuel, que diz o seguinte: entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância, o que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Há 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados da superioridade vieram supervisionar essa obra do Kardec e desenvolver os ensinamentos ainda mais quando eles explicam na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, desta forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade,
vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Então, esta era a mensagem da noite. Muito feliz por esta oportunidade de mais uma vez conversarmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e que o amor fraternal que ele tem por todos nós recaia nos nossos corações, nos dando muita paz, muita luz e um bom final de noite e um ótimo domingo a todos. Que assim seja. Então, como nos disse a nossa irmã, caridade. Vamos fazer caridade agora, orando, todos nós juntos, elevando o nosso pensamento, para que possamos auxiliar as pessoas necessitadas que vêm à nossa casa em pedido de socorro, de alento, de consolo. E aqueles irmãozinhos nossos que já passaram para o mundo espiritual. Então vamos consolar, vamos auxiliar, vamos vibrar de muito amor, de muito desejo de paz, de saúde, de recuperação, de equilíbrio. Oremos. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Solicitamos a todos que permaneçam tranquilos para que possamos chamá-los para o passe.